Olá, Olá, doutora Sandra, tudo bem? Boa tudo e com noite. você? Eu Boa noite. tô bem, graças a Deus, correndo muito, né? Mas, Imagino. doutora Sandra, ai, não posso ficar do lado da promotoria hoje. Minha decepção, não posso. Hoje, olha, eu vou falar com a senhora. Hoje eu queria, acho que consegui, a equipe do Didi conseguiu. Conseguiu meu apoio temporário, porque olha, não dá para acreditar no que aconteceu hoje. O testemunho daquela mulher, nós já vamos conversar sobre isso. E por onde a senhora quer Uhum. começar? Podemos falar a respeito dela, se você Não, quiser. não, pois é. O que, que é? Vamos lá. Quando ela começou ali, eu achei o início da apresentação dela, da descrição e até mesmo do que ela, né, pontuou como vínculo traumático, é algo também que eu Uhum. concordo, mas aí depois o testemunho dela descambou, né? Foi um trem assim, descarrilhando. É, foi terrível. Com tantas escolhas, essa psicóloga Dawn Hughes, ela é psicóloga forense, tem PhD, doutorado, né, e tal. Ela já fez mais de 100 casos forenses, mas na esfera civil, ela não atua muito assim no crime, né? Uhum. Participou no caso lá da ex-namorada do John Depp e tal. Bom, com tanta gente no mundo, a promotoria resolve chamar esta mulher. Meu Deus. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui antes de entrar no mérito das gatas que ela fez. Por exemplo, quando uma pessoa, um perito forense, no caso ela, vem para falar a respeito de um caso, eles podem, os peritos, testemunharem em termos gerais sobre, por exemplo, o impacto psicológico do trauma. Isso é para educar os jurados. Aí ela pode falar quais são os sintomas, os comportamentos gerais relacionados ao trauma, à violência doméstica e tal. Eles formam, né? Eles podem fazer uma opinião, vamos dizer, especializada. O trauma pode afetar a memória, o comportamento de uma pessoa. Descrever, né? Toda a sintomatologia. Sim, mas eles não podem diagnosticar ou avaliar a vítima em si. E o que essa mulher me faz hoje? Estava indo tudo muito bonito. Daqui a pouco ela se refere a si como ela. Isso jamais poderia ter ocorrido. Meu Deus. O que ela está falando ali é no geral, é para o público total, seja homem, mulher. Ela não podia estar se referindo a si como, tipo, dando uma opinião no caso da Cassi. Isso é proibido, não pode. E aí o que começou a acontecer? Aqui nos Estados Unidos nós temos um negócio chamado sidebar, que no Brasil não funciona, que no Brasil o direito aí, a base histórica é inspirada no direito romano, e aqui não, é no direito inglês. Aqui nos Estados Unidos nós temos uma coisa assim: quando uma pessoa fala alguma coisa que eles não querem que os jurados ouçam, então eles vão na mesa do juiz, os dois, o promotor e o advogado, a gente chama de sidebar. Eles vão lá, dizem que foram dezenas de sidebar, dezenas. Por causa dela, ela ficava dando opinião dela o tempo todo. Na hora que ela começava a abrir a boca para falar alguma coisa da casa, que imediatamente o promotor pedia sidebar, e lá vão lá. Se chegou um ponto que o juiz mandou retirar todos os jurados da sala. Foi. E você tem ideia, né? Para você ver a baixaria que foi. Porque propriamente tiveram que quase que dar uma aula ali para ela, para dizer assim: nossa, não fica aqui dando respeito da moça. Você não a avaliou, então é proibido. Porque ó, o que acontece? Que ela deixou pessoal, né? Ela transformou como se fosse minha paciente, né? Sim. E se ela continuasse fazendo isso, para você ter ideia, a defesa podia até pedir uma anulação do julgamento por causa disso. Sim, porque ela não pode passar dessa linha, sabe? Meu Deus. A opinião dela tem que ser uma opinião geral, científica e tudo mais. Só que ela vai lá e eu não entendo como ela, sendo uma psicóloga forense, ela não sabia disso.
Não, ela não pode tem estar se referindo desculpa, ao ela cargo da testemunha não Cássia. sei quanto tempo. Ela falou ali que 60% Sim. da renda dela vem desses testemunhos. Como ela começava? Ela não é uma principiante, alguém que Pois foi é. chamada pela primeira vez. Indesculpável essa mulher. Meu Deus do Não, céu. foi indesculpável, mas também teve mais um furo Quando da ela disse que promotoria. não leu nada, né? Essa parte assim eu fiquei Não, horrorizado. não, você não sabe em que caso que ela trabalhou. Ela trabalhou por um caso do advogado do Chan. Ah, o do Mark Ranieri, né? Não, é Kate Ranieri. Uhum. Não é ilegal. Não é ilegal e não é antiético. Mas aí eu penso, meu Deus do céu, uma mulher aqui, o perito, o forense, como é que me levam ela? Por que a promotoria levou essa mulher? Ela já trabalhou por um caso, quer dizer, ela disse que ela foi meio que contratada, mas ela nunca chegou a finalizar o caso com eles, mas de qualquer forma, ela foi e ela avisou para a corte, porque é obrigatório, quando você vai representar, você vai a favor lá da defesa, se você em algum momento trabalhou, ela foi para o lado da promotoria, se em algum momento ela trabalhou para a defesa, ela é obrigada, por lei aqui, a informar a corte, então ela informou. Só que eu não entendo o que me leva essa mulher lá. Eu achei assim que foi um fiasco. Mas e quando ela disse que não leu nada? Eu pensei assim, mas minha amiga, em que universo? A gente se prepara para tudo nessa vida. Ela não leu uma transcrição, ela não leu nada. Eles conseguiram fazer ela assumir isso ali na frente de todo mundo. E aí ela menciona ainda a Cass como se fosse íntima, sendo que ela nem conhece a mulher. Não, mas assim, uma coisa, ela não tem a obrigação de ler, porque ela não pode nem mencionar o caso que ela está falando. Ela tem uma ideia, tá? Ela tem que ler, ter uma ideia do que se está se tratando, do trauma, porque assim, quando ela foi lá sentar na frente daquelas pessoas, ela tinha, se não me falha a memória, falaram que ela tinha quatro coisas que ela tinha que falar lá, né? Que uma era sobre o trauma, a outra sobre a parte da violência doméstica, a outra como essas duas coisas juntas pode afetar uma pessoa. Então ela tinha tópicos para ela falar. Ela não pode sair destes tópicos. Uhum. E ela ficava saindo, vira e mexe, ela ia lá pro negócio de falar aquilo que não podia. Outra coisa, por exemplo, também não é ilegal, mas não pega bem. Por exemplo, a defesa do Chan disse para ela assim, não é fato que a senhora nunca compareceu ao tribunal, nem prestou depoimento em defesa de um homem acusado de um crime dessa natureza íntima? Ela falou, isso mesmo, eu não avalio infratores. Foi. Na hora eu falei, nossa, ela decretando culpa, né? Então, aí que tá. Mesmo os advogados de defesa, frequentemente, eles destacam que o psicólogo, que sempre testemunha a favor de um lado, eles tentam fazer isso para minar a credibilidade deste profissional. Uhum. Porém, nós temos aqui também nos Estados Unidos, que é muito comum, às vezes o psicólogo se dedicar a uma área específica. Tem gente que fala, não, eu posso falar tanto pela defesa como pela acusação. Tem gente que fala, não, eu só vou representar vítimas, outros não, eu só vou representar o Estado, entendeu? Só que aí fica um pouco assim mesmo, o que eu diria, nós chamamos aqui de bias, é como se a pessoa tivesse formado uma opinião, viés, uma opinião disso, e ela já vai meio que preparada, tipo assim, quando ela falou que ela não defende infratores, é como se estivesse assim, já dizendo, o cara ali é um infrator, e eu jamais o defenderia. E ela não pode passar essa coisa, porque ela tem que ser imparcial, ela não está lá para falar isso. Ela poderia ter falado de uma forma mais educada, tipo assim, depois de muitos estudos, por muitos anos, eu me dediquei a esta área, porque achei mais interessante. Ela podia ter falado isso. Agora, quando você fala, não representa infratores. E outra coisa, eu achei que eles conseguiram meio que pegar um preconceito, porque deu a entender que ela só fala a favor de mulheres. Chegou num ponto que eu não sei se a senhora viu que ela sumiu, que ela não chegou a testemunhar, mas ela se envolveu com o caso de uma mulher que atirou no marido. Então, como assim, infratores, você não trabalha desde que não seja um homem? Pois é. Então, ela tem essa coisa aí de as pessoas dizem aqui. Então, realmente, hoje foi uma decepção nesta parte. Em primeiro lugar,
No geral, eu vou ser bem honesta, foi fraquinho, assim, o testemunho dela, sabe? Uhum. Aqui nos Estados Unidos, nossa, nós temos, assim, psicólogos maravilhosos, né? Daqueles que, tem uma delas, ai, me falha a memória, foi ela que criou a lei da mulher espancada, Patrick Síndrome, que a gente chama aqui, né? Uhum. Ela criou, ela é professora de uma universidade, ela que criou essa coisa, né, que hoje existe até no código aqui como é que chama? No livro de vocês aí O CRM? esse manual. Isso. Não, o DSM, DSM-5. tem da síndrome, tem um negócio lá, tal, ela é uma delas, entendeu? Nossa, ela trabalha, assim, maravilhosamente bem. Então, eles deveriam ter levado ou ela, uma outra, assim, também boa, mas sabe levar essa mulher. Ela é acostumada, sim, ela é perita forense, mas a maior parte da vida dela, ela é perita na área civil. Ela não é uma pessoa versada na área criminal, e ainda mais federal. Entendeu? Nossa, e sem contar que ela foi muito... O testemunho dela na época do julgamento do Johnny Depp foi muito ruim, mas foi tão ruim que ela chegou a fazer vários... eu lembro que teve uma coisa que me chocou, que ela aplicou 12 testes na Amber. E aí todo mundo falou, gente, mas esse número de testes é muito exagerado. E a psicóloga que veio depois, a psicóloga teve que voltar, né? E aí começou a analisar os testes dela e falou, gente, isso aqui tá tudo errado. Era como se ela tivesse feito o teste para manipular o resultado, para favorecer a Amber. Dava para olhar, né? Porque você tem como, dependendo da numeração que você usa na assinalação. Eu não entendi como que eles recorreram a ela depois da repercussão super negativa que foi. Vários psicólogos comentaram que o desempenho dela foi, assim, muito chocante, porque o tempo todo ela dava umas informações estranhas que não condiziam. E ela até ela na época diagnosticou a Amber como estresse pós-traumático, que eu fiquei assim, o quê? De onde ela tirou isso? Pois é, e infelizmente, você sabe quando o depoimento de um perito forense aqui nos Estados Unidos é ruim, é quando simplesmente você tenta tirar eles o mais rápido possível da sala. Eu já cheguei a ver casos, aliás, tem até um caso no meu canal daquelas 3 crianças lá que acabaram machucando uma amiga delas. Uma esquizofrênica, que tem 11 anos e tal. O depoimento do psicanalista, do perito forense, durou 12 horas. Meu Deus! As 12 horas. Nossa! Eu ouvi as 12 horas. Então, quando eles são bons, é assim, 4, 5, 6 horas. A mulher não ficou, acho que nem somam tudo 40 minutos. Aí o que acontece? Em primeiro lugar, prejudicou o julgamento por que ela fez hoje? Não prejudicou, mas também não ajudou em nada. E o fato de você levar um perito forense para poder você deixar teu caso um pouco mais forte, né? Não deixou. Essa era a única oportunidade que tinha para explicar como que funciona a mente de uma pessoa. Aí o que acontece? Cada hora que ela falava alguma coisa, aí o juiz, às vezes, é o juiz que chamava, né, para ir para a mesa dele, o tal do sidebar. Quando o juiz chama a pessoa para o sidebar, eles têm que colocar um som para os jurados. É tipo um barulho para os jurados não ouvirem nada. O que acontece? Os coitados dos jurados ficaram ali quase 40 minutos, uma hora com aquela barulheira no ouvido, a cada 2 minutos, vem aqui, o juiz chamava. Entendeu? Toda hora, ou às vezes era o promotor que pedia, às vezes era a defesa, e virou uma coisa, quer ver, o jurado não conseguiu, acho que nem prestar atenção nessa bagunça, porque se você está sendo ido toda hora no que a pessoa está falando, fica complicado você assimilar o que foi dito e manter aquela informação. Foi horrível. O juiz chegou ao ponto de falar para os jurados, fiquem lá fora. Aí ele esculhambou ali com todo mundo, né, o juiz, porque, poxa vida, a mulher não pode interferir num caso como esse. O Estado meio que... E não é ruim também o fato dela não ter se preparado, que eu entendo que ela não poderia estar falando pelo nome da Cassie, mas entendendo o contexto da Cassie, ela poderia explicar justamente certas minúcias que foram controversas nos depoimentos anteriores. Essa falta de preparação não é bizarra, considerando que eles fizeram um acordo de $6 mil mais $600 a hora? Como que ela não leu nada? Sim. Isso eu acho muito esquisito, isso não é profissional, ela teria que saber. E depois, como eu te falei, eles dão para ela as perguntas que ela já, de antemão, já sabia quais eram. Então ela teria que ter se preparado para aquelas 4 questões, né? Mas o fato dela se referir a Cassie como ela sabia, ela não sei o quê. Poxa vida, então ficou meio feio o negócio lá.
Como eu te Nossa. falei, eu não chego a dizer que é ponto para promotoria, para defesa, mas eu acho que perde um ponto ali. E a promotoria não fica o dire, mas ao mesmo tempo não vai ajudar em nada. Eu estava esperando tanto pelo depoimento, porque, quem vai convencer aquele jurado de verdade? Vai ser a psicóloga. Tem grande influência. Nossa, tem uma influência poderosa para fazer as pessoas entenderem o que passa na mente de uma pessoa que foi submetida a tudo isso. Aí os jurados sairiam dali convencidos de que não, realmente essa moça ficou do que ficou por causa do trauma. Moral da história, os jurados praticamente não ouviram, foi nada. Virou uma bagunça aquilo lá, né? Ledo engano. Foi terrível. Não, foi muito ruim. Não, e outra coisa, eu achei que foi o melhor momento da defesa. Aquele advogado estreou bem, né? O Jonathan, porque pela primeira vez deu para sentir gosto nas perguntas que eles estavam acabando com ela ali, pergunta fazendo ela assumir. Não, eu tô ganhando, eu não li. Meu Deus do céu. Acho que foi realmente o melhor momento deles até agora foi com ela, né? Com uma mulher muito despreparada. Se foi combinado com a promotoria, eles combinaram muito mal. Já quem escolheu ela tem que ser demitido. Não dá para perdoar. Porque, olha, ela é o segundo julgamento que ela funda para pro lado dela, né? E ela se encontrou com a promotoria 6 vezes. Gente, para fazer o quê? Nossa, não é possível. Quem indicou essa mulher, gente? Quem indicou? Eu não entendo como é que me fizeram, porque, poxa vida, tem essas outras aí que são tão maravilhosas. Mas... Podia ter convocado a outra que testemunhou lá a favor do Johnny, meu Deus. Tinha tantas pessoas mais capacitadas. Eu sempre digo, a vítima, o impacto do que ela fala é muito grande, mas o que respalda a credibilidade da vítima é o parecer, ele não vai dar uma avaliação profissional, né? Dela, mas vamos avaliar, sim, a respeito disso, sabe? Eu falei, educar o júri sobre padrões, sintomas, comportamentos de uma pessoa que sofreu trauma, tal, como que isso afeta a memória, o comportamento, essas coisas todas, né? Não, nada disso foi feito, então eu fiquei muito decepcionada hoje com a psicóloga e com o Estado que chamou essa mulher. A promotoria, a defesa, se quiser, pode convocar também algum profissional para testemunhar a favor do Sean? Eles pretendem fazer isso? Pode. Eu não sei, mas agora está correndo um boato aqui que estão dizendo que a única chance do Diri se salvar é se ele depor. Eu falei, ai, Jesus amado, é uma beleza. Ia ser tão fantástico isso. A senhora vai daí no dia, né? Eu já vi tantos psicólogos, tantos juristas aqui falando que, tipo assim, tá bem perdido o caso pro Sean, mas o único jeito de salvar seria o depoimento dele. Mas sendo bem honesta, eu acho que se colocarem ele lá, ele não vai se sair bem. Aquelas mulheres, aquelas 5 promotoras vão acabar com ele. Porque sabe que ele tem pavio curto, entendeu? Nossa, já pensou se ele fizer um escândalo no tribunal? Acho que isso é possível. É capaz, né, dele voar em cima de alguém. Outra coisa, teve essa mudança. Tá, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra senhora, que é o seguinte, antes de perguntar sobre o advogado. Então, tem mais uma vítima caiu? É isso? Outra vítima foi derrubada? A continuação dessa conversa você vai conferir no próximo episódio. Olha, de muitas pessoas que eu já sonhei em reencontrar em algum caso que eu cubro aqui, eu nunca pensei que veria essa mulher novamente. A única coisa que eu concordo do testemunho dela é a descrição sobre vínculo traumático, que é muito apropriada para esse caso, que não por acaso é também a mesma hipótese que eu apliquei no episódio que eu fiz analisando a Cassie. Se você não assistiu, eu tenho um episódio de 30 minutos trazendo a minha perspectiva, a minha análise pessoal sobre a Cassie, e entre outros detalhes que eu abranjo, eu também falei sobre o vínculo traumático, como para mim amarrava muito vários sintomas e comportamentos completamente incompreensíveis executados pela Cassie no decorrer do relacionamento deles, que foram revelados desde semana passada. Só que, no geral, eu achei as declarações dela muito frias.
Ao mesmo tempo que ela é uma psicóloga extremamente emocionada e no mau sentido, ela não conseguiu dar uma descrição mais rica sobre a ligação traumática. É lógico que, assim, tem diferença para a minha análise para o que ela estava fazendo aqui, porque na minha análise eu fui muito honesto. Eu apontei o que acreditava ser falhas por parte da Cassie, ao mesmo tempo que esclareci o cenário a partir da minha visão, da minha perspectiva, e de como ela estava completamente refém a uma altura do campeonato, com base em tudo que ela descreveu ao longo do seu depoimento. Se eu fosse chamado para testemunhar, a minha análise trouxe esses dois elementos, mas também destrinchou o papel da Cassie nessa circunstância nada lacunar. Ela foi tão rasa nas explicações sobre trauma que ninguém aprende nada sobre trauma ouvindo aquela mulher. De fato, é surpreendente, considerando o desempenho anterior dela no julgamento do Johnny Depp, que ela saiba a existência de vínculo traumático, mas fora isso, não há nada a elogiar. No julgamento do Johnny, ela foi extremamente antiprofissional, revoltante, irritante, a tal ponto que você não aguentava mais ver a cara dela. Ela ficava o tempo inteiro incluindo o Johnny nas avaliações, sendo que ele não havia sido testado por ela em nenhum momento. Ela falava sobre eventos que não haviam acontecido, e ela falava sobre esses eventos porque foi o que a Amber contou para ela, sendo que isso destoava completamente o papel de uma psicóloga forense. O seu depoimento como especialista é uma avaliação psicológica, não é um julgamento dos eventos que o seu paciente lhe contou que aconteceram. Porque como psicóloga, ela não tem como saber se esses eventos aconteceram ou não. Porque nesse caso, dentro de um escopo de um tribunal, é literalmente tudo boato. Não era função dela contar histórias. Mas, novamente, como nesse julgamento, ela tropeçava, fazendo quase que referências diretas a Cassie e o Sean, o que destoa totalmente de uma perspectiva imparcial. No julgamento do Johnny, ela chegou ao ponto de dizer que tinha quase certeza do diagnóstico do Johnny, sem nunca ter conversado com ele. Sem contar as centenas de contradições. Em um dia, ela falou assim, não vamos fazer disso um teste de memória, eu tenho casos demais para lembrar. Aí no dia seguinte, quando foi questionada outra vez, ela, eu tenho uma memória muito boa. Aí você olhava para ela e você não viu uma terapeuta, você viu uma defensora da Amber, e não uma testemunha com um relato objetivo. E ela era sarcástica, revirava os olhos, gesticulava as mãos, balançava a cabeça. Chegou num ponto que parecia que ela ia jogar os papéis na cara da Camille Vasquez, a advogada do Johnny. Sem contar que ela causou um tumulto e tanto no tribunal, porque ela ficava lendo as suas anotações, mesmo depois que a juíza disse, para de ler essas anotações. A própria Elaine disse, você não pode, e ela continuava lendo. Isso provocou uma grande ressonância de conflitos ali dentro, naquele ponto, sem contar que o jeito dela, passivo-agressivo, era muito incômodo. O oposto do testemunho da outra psicóloga, a doutora Curry, que veio testemunhar em favor do Johnny, só que em nenhum momento ela atacava a Amber. Ela deu a descrição dela com base nos testes que ela realizou, porque ela, sim, sentou com a Amber Heard, fez uma avaliação, se eu não me engano, de 12 horas. Gente, nessa época, só para vocês terem noção, ela dá uma aula sobre o transtorno de personalidade borderline, e é tão incrível a oratória dela e a riqueza de informações que ela faz sobre o transtorno, que várias faculdades, professores legendaram esse trecho e começaram a exibir isso nas suas aulas. A mulher brilhou no julgamento. Já a doutora Down, novamente, afundou tudo. Eu não entendo como a promotoria recorreu a essa senhora, que se mostra tão despreparada quanto da outra vez. Ela não consegue, controlar um mínimo de vocalidade necessária para fazer com que o seu descritivo seja ouvido e seja percebido de forma eficiente, sem contar a clara falta de preparo para alguém que ganha vida testemunhando em julgamentos. Eu não tenho nada contra isso. Eu acho peritos forenses, psicólogos forenses maravilhosos. Já falei, a minha irmã faz mestrado em psicologia forense e criminologia. Eu, se pudesse, faria hoje uma especialização em criminologia, só não faço porque eu não vou conseguir administrar, nesse momento, forense, com todas as outras demandas clínicas que eu me dedico, mas um tato humano, um olhar mais próximo, uma cadência sensível, mais organizada e controlada por uma postura que realmente faz a diferença,
teria dado a chance do júri ter uma noção do que esse julgamento se trata e como as vítimas aludem uma história que, mesmo com suas falhas, indicam claramente que o Didi é um grande criminoso. O que mais se esperava de uma psicóloga naquele ponto era trazer uma psicoeducação que desencadeia esclarecimento e uma conversão mais sensível dos fatos, para que o júri pudesse fazer essa ligação entre é por isso e aquilo. Ela perdeu a oportunidade de dar uma chance aos jurados de caminhar por uma descoberta guiada. Não dá para medir o impacto que a ausência de uma explicação eficaz provoca como um todo nesse corpo de jurados. Talvez o que ela mais deixou transparecer para os jurados é que ela era uma senhora atrapalhada, uma profissional da mente que tinha 6.000 motivos para estar ali. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal! Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você